Existe algo acontecendo agora mesmo que vai mudar completamente sua percepção sobre o que é possível na sua vida. Enquanto você assiste a este vídeo, você já saltou entre milhões de realidades paralelas e nem percebeu. Cada pensamento que você teve, cada mudança sutil na sua atenção, cada microdecisão que tomou nos últimos minutos já o moveu para versões ligeiramente diferentes desta mesma realidade. A pessoa que começou a assistir este vídeo não é exatamente a mesma pessoa que está aqui agora, porque você literalmente não está na mesma realidade de 2 minutos atrás. Isso não é metáfora ou filosofia abstrata, é o funcionamento real da consciência humana operando em um universo de possibilidades infinitas. Neville Goddard descobriu isso há décadas quando percebeu que imaginar não é sonhar acordado, é literalmente selecionar qual versão da realidade você vai experienciar. Bashar confirmou isso ao explicar que não existimos em uma realidade fixa, mas navegamos constantemente entre trilhões de fotogramas de possibilidade, como se fôssemos o projecionista consciente do filme da nossa própria existência. A maioria das pessoas vive completamente inconsciente deste processo. Elas acreditam que estão presas em uma única linha de tempo, em uma única versão de si mesmas, tentando forçar mudanças dentro dos limites de uma realidade que imaginam ser fixa. Mas você está prestes a descobrir que nunca esteve preso. Você sempre foi livre para escolher qual versão de si mesmo experienciar. A única diferença é que agora você vai aprender a fazer isso conscientemente. O que vou compartilhar com você nas próximas partes não são teorias para acreditar ou não acreditar. São instruções operacionais para uma capacidade que você já possui e já usa todos os dias, só que de forma automática e inconsciente. Quando você terminar de assistir este vídeo, você terá o mapa completo para navegar conscientemente entre as infinitas versões de você mesmo que já existem. Já tem tudo o que você deseja e estão apenas esperando que sua consciência se alinhe com elas. Prepare-se para descobrir que você não precisa criar uma vida melhor. Você apenas precisa aprender a saltar para a realidade onde essa vida já existe. E o primeiro passo é entender por que você já está fazendo isso sem perceber. A descoberta que mudou tudo. Por que você já está pulando entre realidades e nem percebe? Você já teve a experiência de procurar algo por toda parte, suas chaves, óculos ou documento importante, e depois de revirar a casa inteira, encontrar o objeto exatamente no primeiro lugar onde você havia procurado. Não estou falando de você ter passado batido na primeira vez. Estou falando daquela sensação estranha de que o objeto literalmente não estava lá antes, e agora está. Essa experiência, que a maioria das pessoas descarta como distração ou cansaço, é na verdade evidência direta de que você saltou entre realidades paralelas. Na primeira realidade, o objeto não estava lá. Na segunda realidade, para a qual sua consciência se moveu, o objeto sempre esteve lá. Isso acontece porque existem infinitas versões da sua vida acontecendo simultaneamente neste exato momento. Em uma versão, você está assistindo este vídeo de manhã. Em outra, você está assistindo à noite. Em outra, você decidiu não assistir hoje. Em trilhões de outras versões, você já aplicou esses conceitos e transformou completamente sua realidade. Todas essas versões não são possibilidades futuras. Elas estão acontecendo agora em paralelo. Sua consciência é como um sintonizador de rádio que pode escolher qual estação experienciar a cada momento. A razão pela qual você não percebe esses saltos é porque eles geralmente são muito sutis. É como assistir a um filme. Você não percebe os fotogramas individuais, apenas o movimento fluido. Mas ocasionalmente acontecem glitches mais óbvios. Pessoas que você conhece há anos de repente demonstram traços de personalidade completamente diferentes. Lugares familiares têm detalhes que você jura que nunca estiveram lá antes. Situações que pareciam impossíveis de resolver de repente se resolvem de formas inesperadas. Esses não são acidentes ou coincidências, são evidências de que você navegou para uma realidade diferente. Neville Goddard
chamava isso de a pessoa que você escolhe ser. Ele percebeu que cada vez que você assume mentalmente que é uma pessoa diferente, mais confiante, mais próspera, mais amada, você literalmente se move para a realidade onde essa versão de você já existe. Bashar explica o mesmo fenômeno de um ângulo científico. Existem infinitas realidades paralelas, e sua crença, sua imaginação e sua atenção são os instrumentos de navegação que determinam qual dessas realidades você vai experienciar como real. O que ambos concordam é que você não está criando essas realidades, elas já existem. O momento em que você compreende verdadeiramente que já está saltando entre realidades constantemente, tudo muda. Você percebe que não está preso aos padrões do passado, não está limitado pelas circunstâncias atuais, e não precisa esperar que o futuro seja diferente. Você pode escolher, agora mesmo, saltar para a versão de si mesmo que já tem a vida que você deseja. Mas para fazer isso conscientemente, primeiro você precisa entender o mecanismo científico que torna isso possível. O experimento mental que mudou a física, como a consciência literalmente escolhe a realidade. Em 1909, um experimento simples destruiu para sempre nossa compreensão de como a realidade funciona. Os cientistas descobriram que quando você dispara elétrons através de duas fendas em direção a uma tela, algo impossível acontece. Se ninguém está observando, cada elétron passa pelas duas fendas simultaneamente, criando um padrão de interferência como se fosse uma onda. Mas no momento exato em que você coloca um detector para ver por qual fenda o elétron passou, ele escolhe de uma fenda específica e se comporta como uma partícula sólida. A simples presença de um observador consciente colapsa todas as possibilidades em uma única realidade. Isso significa que a matéria não tem uma forma fixa até ser observada. Antes da observação, o elétron existe em um estado chamado superposição quântica. Ele está em todos os lugares possíveis ao mesmo tempo. Sua consciência, através do ato de observar, é o que força a escolha de uma única possibilidade dentre infinitas. Não estamos falando de filosofia aqui. Isso é física pura, testada e confirmada milhares de vezes. A conclusão inevitável é que a consciência não apenas observa a realidade, ela literalmente seleciona qual realidade vai se manifestar no mundo físico. Agora, amplie isso para a sua vida inteira. Você existe em superposição quântica. Há uma versão sua que é próspera, outra que luta financeiramente, uma que tem relacionamentos incríveis, outra que se sente sozinha. Todas essas versões são igualmente reais até o momento em que sua consciência observa, uma delas através dos seus pensamentos dominantes, crenças e estado emocional. Quando você consistentemente se vê como uma pessoa próspera, você colapsa a função de onda na direção dessa realidade. Quando você se vê como vítima das circunstâncias, você colapsa na direção dessa experiência. O que torna isso ainda mais fascinante é que esse colapso não acontece apenas uma vez. Está acontecendo bilhões de vezes por segundo. A cada momento, sua consciência está selecionando qual versão de você mesmo experienciar. É como se você fosse simultaneamente o observador e o observado, constantemente escolhendo qual fotograma de realidade vai se tornar sua experiência física. Neville Goddard intuiu isso quando disse que imaginar é criar. Ele percebeu que sua imaginação não cria algo do nada, mas seleciona algo que já existe em potencial. A diferença entre pessoas que transformam suas vidas e aquelas que permanecem presas aos mesmos padrões não é sorte, talento ou circunstâncias externas. É simplesmente o nível de consciência que elas trazem para esse processo de seleção de realidade. Pessoas inconscientes selecionam automaticamente baseadas nos padrões do passado. Pessoas conscientes aprendem a dirigir intencionalmente sua observação para as versões de si mesmas que preferem experienciar. Mas para fazer isso efetivamente, você precisa entender como a ciência moderna confirma os métodos práticos que realmente funcionam.
A ciência por trás dos saltos. Física quântica, neuroplasticidade e a prova de que tudo já existe. A neuroplasticidade revela algo extraordinário sobre como nosso cérebro processa a realidade. Seu cérebro não registra o que acontece, ele registra o que você acredita que acontece. Quando você muda uma crença fundamental sobre si mesmo, seu cérebro literalmente reconstrói as conexões neurais para filtrar informações que confirmem essa nova crença. Isso significa que duas pessoas podem estar na mesma situação e experienciar realidades completamente diferentes, não porque a situação seja diferente, mas porque seus cérebros estão programados para perceber aspectos diferentes da mesma experiência. O fascinante é que esse processo não é gradual. Ele pode ser instantâneo. Estudos mostram que uma única experiência emocional intensa pode reorganizar padrões neurais que levaram anos para se formar. Isso explica por que técnicas como visualização, quando feitas com intensidade emocional suficiente, podem produzir mudanças aparentemente impossíveis na vida das pessoas. Você não está convencendo o universo a mudar. Você está reprogramando seu cérebro para perceber a realidade onde o que você deseja já existe. A física quântica adiciona outra camada crucial a esse entendimento. O princípio da não-localidade demonstra que partículas entrelaçadas mantêm conexão instantânea independente da distância. Quando você muda o estado de uma partícula aqui, sua partícula pareada do outro lado do universo muda instantaneamente. Aplicado à consciência, isso sugere que quando você muda seu estado interno aqui, você instantaneamente se conecta com a versão de você que já experiencia essa realidade em outro lugar. Não é que você está enviando sinais para o futuro, você está se alinhando com uma versão de você que já existe agora. O efeito observador vai ainda mais longe. Experimentos recentes mostram que a escolha de como observar um evento quântico pode retroativamente determinar o que aconteceu no passado desse evento. Isso sugere que sua consciência presente não apenas influencia seu futuro, mas pode literalmente reescrever seu passado. Quando você adota um novo estado de ser, não é apenas seu futuro que muda. É toda sua linha temporal que se reorganiza para ser consistente com quem você escolhe ser agora. Essa não é teoria abstrata. É o mecanismo operacional por trás de todas as transformações reais que acontecem na vida das pessoas. Quando alguém, de repente, encontra o amor da vida, consegue a oportunidade de carreira dos sonhos, ou resolve um problema de saúde considerado impossível, elas não quebraram leis naturais. Elas simplesmente aplicaram, consciente ou inconscientemente, os princípios científicos de seleção de realidade. Mas existe uma forma sistemática de fazer isso conscientemente, e ela combina perfeitamente os insights de dois mestres que chegaram às mesmas conclusões por caminhos diferentes. Foi 3 segredos de Neville, que Bashar confirma. Como ocupar estados ao invés de desejar. Neville Goddard descobriu 3 princípios que Bashar confirma de uma perspectiva científica moderna. O primeiro é que imaginar é criar, mas não no sentido de fantasiar sobre o que você quer. Imaginar é literalmente selecionar qual versão da realidade você vai experienciar. Quando você se imagina sendo a pessoa que já tem o que deseja, você não está criando essa pessoa. Você está se alinhando com a versão de você que já existe nessa condição. Bashar explica isso como navegação entre realidades paralelas. Você não cria a realidade próspera. Você simplesmente sintoniza sua consciência na frequência onde essa realidade já está acontecendo. O segundo princípio é que sentir é o segredo. Neville percebeu que não são os pensamentos que mudam a realidade, mas o estado emocional que acompanha esses pensamentos. Você precisa sentir-se sendo a pessoa que já tem o que deseja, não a pessoa que espera ter no futuro. Bashar confirma isso, explicando que emoção é vibração, e vibração é frequência. Cada realidade paralela tem uma frequência específica. Quando você consegue acessar genuinamente o sentimento de já ser quem deseja ser, você literalmente sintoniza sua consciência na frequência dessa realidade.
O terceiro princípio é viver no fim. Assumir mentalmente que o que você deseja já aconteceu e viver a partir desse estado. Isso não significa pretender que sua situação atual é diferente do que é. Significa reconhecer que existe uma versão de você que já experiencia o que você deseja e começar a tomar decisões e sentir emoções a partir dessa perspectiva. Bashar explica que isso funciona porque todas as realidades existem simultaneamente. Quando você vive no fim, você está operando a partir da realidade desejada, o que naturalmente alinha suas ações e percepções com essa versão de si mesmo. A genialidade desses três princípios é que eles trabalham com o funcionamento natural da consciência, não contra ele. Você não precisa forçar mudanças ou lutar contra as circunstâncias. Você simplesmente precisa ocupar o estado interno da pessoa que já tem o que deseja. Isso é completamente diferente de desejar, esperar ou tentar conseguir algo. Ocupar um estado é reconhecer que você já é essa pessoa em outra dimensão da realidade e permitir que essa versão de você se expresse através das suas escolhas atuais. A maioria das pessoas falha em aplicar esses princípios porque tentam usá-los como técnicas para conseguir coisas, em vez de reconhecê-los como instruções para navegar entre versões de si mesmas. Quando você entende que não está tentando mudar sua realidade, mas apenas escolher conscientemente qual realidade experienciar, todo o processo se torna natural e eficiente. Mas existe um método específico para fazer essa transição entre estados de forma consciente e controlada. Técnica dos 10 segundos. O método prático para saltar conscientemente entre realidades. A técnica dos 10 segundos combina a precisão de Bashar com a profundidade de Neville em um protocolo simples que qualquer pessoa pode aplicar. Funciona assim. A cada 10 segundos, você tem a oportunidade de escolher conscientemente qual versão de si mesmo experienciar pelos próximos 10 segundos. Isso pode parecer insignificante, mas quando você faz isso consistentemente, está literalmente reprogramando sua trajetória de realidade. Em 6 escolhas por minuto, você pode redirecionar completamente o momentum da sua experiência de vida. O primeiro elemento é identificar sua excitação genuína neste momento. Não o que você acha que deveria fazer, não o que outras pessoas esperam de você, mas aquilo que genuinamente desperta sua curiosidade ou entusiasmo agora. Bashar explica que excitação é seu GPS interno. É a frequência da versão de você que está alinhada com seu maior bem. Pode ser algo aparentemente pequeno, como fazer uma ligação, ler um artigo ou dar uma caminhada. Se é isso que te excita agora, esse é seu próximo passo correto na direção da realidade que você prefere. O segundo elemento é agir desde o estado da pessoa que já tem o que deseja. Não haja como alguém tentando conseguir algo. Haja como alguém que já é isso. Se você deseja prosperidade, tome a próxima decisão como uma pessoa próspera tomaria. Se você deseja amor, responda à próxima situação como uma pessoa amada responderia. A diferença é sutil, mas poderosa. Você não está interpretando um papel. Você está permitindo que a versão de você que já vive essa realidade se expresse através das suas ações. O terceiro elemento é o desapego completo do resultado específico. Você age com 100% de comprometimento, mas 0% de apego ao que vai acontecer. Isso libera sua consciência para receber resultados da nova realidade que podem ser infinitamente melhores do que qualquer coisa que sua mente atual poderia imaginar. O apego ao resultado mantém você preso na lógica da realidade atual. O desapego permite que você receba soluções da realidade onde o problema já foi resolvido de formas que você nem considerou possíveis. A mágica acontece na repetição consciente desses ciclos de 10 segundos. Cada escolha alinhada fortalece sua conexão com a nova realidade. Cada ação tomada desde o novo estado aprofunda sua identificação com essa versão de você. A cada ciclo, você está literalmente construindo uma ponte entre onde você está e onde você quer estar, mas fazendo isso através de micro-escolhas que são completamente gerenciáveis. Em pouco tempo,
Você começará a notar os sinais de que está navegando para uma realidade diferente. Sinais que você saltou. Como identificar quando mudou de realidade? E por que isso importa? O primeiro sinal de que você mudou de realidade são as alterações sutis no comportamento das pessoas ao seu redor. Pessoas que sempre foram resistentes às suas ideias, de repente se mostram interessadas. Indivíduos que costumavam ser críticos começam a oferecer apoio. Relacionamentos difíceis se suavizam sem que você tenha feito nada específico para mudá-los. Isso acontece porque você não está na mesma realidade onde essas dinâmicas existiam. Na nova realidade, essas pessoas sempre responderam a você de forma diferente, porque você sempre foi uma pessoa diferente nessa dimensão. As sincronicidades se tornam impossíveis de ignorar. Você pensa em alguém e essa pessoa te liga. Você precisa de uma informação específica e alguém menciona exatamente isso numa conversa casual. Oportunidades aparecem de formas que não seguem a lógica linear de causa e efeito da realidade anterior. Essas não são coincidências. São confirmações de que você está navegando em uma realidade onde o que você precisa já existe e está se organizando naturalmente ao seu redor. A sincronicidade é a linguagem pela qual a nova realidade confirma que você está no caminho correto. Mudanças físicas no ambiente começam a aparecer. Lugares familiares têm detalhes que você não lembra de ter visto antes. Pessoas comentam sobre coisas que sempre foram assim, mas que são completamente novas para você. Objetos aparecem ou desaparecem de formas que desafiam a explicação lógica. Essas falhas são evidência direta de que você transitou entre realidades com histórias ligeiramente diferentes. Na nova realidade, essas diferenças sempre existiram. Você é quem está se adaptando à nova linha temporal. Suas próprias reações emocionais mudam de forma natural. Situações que antes te causavam estresse, agora parecem neutras ou até positivas. Você se pega respondendo aos desafios com uma calma e confiança que não precisou forçar. Ela simplesmente emerge naturalmente. Seus gostos, preferências e prioridades podem se transformar gradualmente. Isso acontece porque você está se alinhando com uma versão de si mesmo que tem uma programação emocional diferente, adequada à nova realidade que está experienciando. O mais importante é que esses sinais servem como feedback para acelerar o processo. Quando você reconhece e celebra evidências de mudança de realidade, você reforça sua conexão com a nova dimensão. Quando você duvida ou tenta racionalizar esses sinais, você cria resistência, que pode te puxar de volta para padrões anteriores. Aprender a ler e confiar nesses sinais é parte essencial de se tornar um navegador consciente entre realidades. Mas existe algo ainda mais profundo que você precisa entender sobre quem você realmente é nesse processo. O poder do estado natural. Porque você já é quem deseja ser em outra realidade. A revelação mais libertadora de todo este processo é perceber que você não precisa se tornar uma pessoa diferente. Você já é todas as pessoas que pode imaginar ser. Neste exato momento, existe uma versão de você que já tem a vida dos seus sonhos, que já resolveu todos os problemas que você enfrenta, que já desenvolveu todas as qualidades que você admira. Essa versão não é uma possibilidade futura ou um ideal distante. Ela existe agora, paralela a você, experienciando uma realidade onde tudo o que você deseja já é natural e normal para ela. O que você chama de sua personalidade é apenas o conjunto de padrões que você herdou da versão de si mesmo que você tem experienciado mais consistentemente. Mas personalidade não é fixa, é simplesmente um estado prolongado. Quando você era criança, naturalmente experimentava diferentes versões de si mesmo através da brincadeira. Você podia ser um astronauta pela manhã e um professor à tarde, e em cada papel você acessava genuinamente as qualidades necessárias. Essa flexibilidade natural de estados é sua capacidade inata de navegar entre diferentes versões de si mesmo. A razão pela qual mudança parece difícil
é porque você acredita que precisa desenvolver qualidades que ainda não tem. Mas desenvolvimento não é criação, é reconhecimento. A versão confiante de você já existe e já sabe como ser confiante. A versão próspera já existe e já sabe como operar a partir da abundância. A versão amada já existe e já sabe como se relacionar a partir do amor próprio. Seu trabalho não é inventar essas qualidades, mas simplesmente permitir que essas versões se expressem através de você. Isso muda completamente sua relação com o crescimento pessoal. Em vez de tentar se forçar a ser diferente, você simplesmente se permite relaxar no estado da pessoa, que já é isso. Em vez de lutar contra limitações, você reconhece que as limitações existem apenas na realidade, onde você escolhe experienciá-las. Cada qualidade que você deseja desenvolver é, na verdade, uma lembrança de uma versão de você que já a possui. Seu trabalho é criar espaço interno para que essa versão se manifeste através das suas escolhas atuais. O estado natural não é algo que você precisa conquistar através de esforço. É algo que você permite através do relaxamento da resistência. Quando você para de lutar para se tornar alguém e começa a permitir que seja quem já é em outra dimensão, a transformação se torna orgânica e natural. Mas isso levanta uma questão importante sobre como outras pessoas respondem quando você começa a operar a partir de uma nova versão de si mesmo. Navegando relacionamentos nas novas realidades. O que acontece com as pessoas quando você muda? Quando você salta para uma nova realidade, as pessoas ao seu redor respondem de 3 formas distintas. Algumas pessoas automaticamente se ajustam à sua nova versão e começam a interagir com você de uma forma que reflete quem você se tornou. Essas pessoas existem na nova realidade como versões de si mesmas que sempre se relacionaram com essa versão de você. A mudança parece natural tanto para você quanto para elas, como se sempre tivesse sido assim. Essas são as pessoas que estão alinhadas com sua nova trajetória e continuarão fazendo parte da sua experiência. Outras pessoas demonstram resistência inicial à sua transformação. Elas podem questionar suas mudanças, tentar te convencer a voltar aos padrões antigos, ou até se tornar críticas ou hostis. Isso acontece porque essas pessoas existem primariamente na realidade anterior, onde você tinha um papel específico na vida delas. Quando você muda de papel, isso força elas a confrontarem aspectos de si mesmas que preferem manter inconscientes. Essa resistência não é pessoal, é simplesmente o atrito natural entre diferentes frequências de realidade. Um terceiro grupo de pessoas gradualmente se afasta da sua vida sem drama ou conflito. Vocês simplesmente param de se cruzar com frequência. Convites diminuem, conversas se tornam menos frequentes e, naturalmente, vocês seguem direções diferentes. Isso não significa que houve problema no relacionamento. Significa que vocês existem em realidades que estão se movendo em direções diferentes. Na nova realidade, essas conexões simplesmente não são parte da sua experiência e o afastamento acontece de forma orgânica. O mais importante é entender que você não é responsável por gerenciar as reações das outras pessoas à sua transformação. Seu único trabalho é permanecer alinhado com a versão de si mesmo que você escolhe ser. Pessoas que ressonam com essa versão naturalmente se aproximarão. Pessoas que não ressonam naturalmente se afastarão ou se ajustarão. Tentar controlar esse processo ou forçar pessoas a aceitarem sua nova versão apenas cria resistência e pode te puxar de volta para padrões antigos. A chave é manter compaixão por todos os envolvidos, incluindo você mesmo, durante esse período de transição. Relacionamentos que são genuinamente benéficos para todas as partes se adaptarão à sua nova realidade. Relacionamentos que dependiam de você permanecer em um papel limitado naturalmente se transformarão ou se dissolverão. Isso é parte natural do processo de navegação consciente entre realidades. E tentar resistir a isso apenas torna a transição mais difícil para todos. Mas existem obstáculos internos específicos que podem interferir nesse processo natural.
Os 7 bloqueios que impedem os saltos, como sua mente sabota suas mudanças e a solução. O primeiro bloqueio é a necessidade de controlar exatamente como sua nova realidade vai se manifestar. Quando você insiste que as coisas aconteçam de uma forma específica, você está operando a partir da lógica da realidade atual, que tem limitações que a nova realidade não tem. A nova realidade pode entregar o que você deseja de formas infinitamente mais criativas e eficientes do que sua mente atual pode imaginar. A solução é definir claramente o estado que você quer experienciar, como se sentir próspero, amado ou realizado, e permitir que a nova realidade organize os detalhes. O segundo bloqueio é o apego aos problemas atuais como parte da sua identidade. Inconscientemente, muitas pessoas se identificam com suas lutas porque elas fornecem um senso de propósito, atenção de outros ou desculpas para não assumir responsabilidades maiores. A versão de você na nova realidade não tem esses problemas, o que pode parecer ameaçador para o ego que se construiu ao redor deles. A solução é reconhecer que você pode manter todas as lições e crescimento dos desafios passados sem precisar manter os próprios desafios. O terceiro bloqueio é a crença de que você não merece ou não é capaz de ter a vida que deseja. Essa crença mantém você vibracionalmente alinhado com realidades onde suas limitações são reais. Mas merecimento não é algo que você precisa conquistar. É seu estado natural como consciência criativa. A versão de você na nova realidade sempre soube disso. A solução é parar de tentar se provar digno e começar a assumir sua dignidade como um fato natural. O quarto bloqueio é o medo de que outras pessoas julguem ou rejeitem sua nova versão. Esse medo te mantém pequeno para não incomodar outros ou destacar suas próprias limitações. Mas viver para a aprovação de pessoas que preferem você limitado é um investimento em mediocridade. A solução é entender que as pessoas certas para a sua nova realidade celebrarão sua expansão, e as pessoas que não celebram não são as pessoas certas para onde você está indo. O quinto bloqueio é a impaciência com o timing natural da transição. Você quer mudança instantânea, mas mudança real requer integração. Saltar para uma realidade completamente diferente de uma só vez pode criar choque ou resistência no sistema. A natureza prefere transições suaves. A solução é celebrar pequenos sinais de mudança como confirmação de que você está no caminho correto, em vez de desqualificar o progresso por não ser dramático o suficiente. O sexto e sétimo bloqueios, junto com suas soluções, nos levam ao entendimento final de como operar permanentemente a partir dessa nova perspectiva. Vivendo como o poder operante, seu novo manual de operação da realidade. O sexto bloqueio é a crença de que circunstâncias externas determinam seu estado interno. Essa é a mentalidade de vítima que mantém você reagindo à realidade em vez de operá-la conscientemente. Na verdade, seu estado interno determina quais circunstâncias externas você experiencia. Quando você assume total responsabilidade pelo seu estado interno, independente do que está acontecendo ao redor, você se torna o que Neville chamava de poder operante, o senhor da sua realidade. A solução é treinar-se para escolher conscientemente seu estado emocional e mental baseado em quem você escolhe ser, não no que está acontecendo com você. O sétimo bloqueio é tentar usar esses conceitos como ferramentas para conseguir coisas, em vez de reconhecê-los como sua natureza fundamental. Quando você trata a navegação de realidade como uma técnica para obter resultados, você ainda está operando a partir da mentalidade de carência. O verdadeiro domínio acontece quando você reconhece que você é a consciência que opera a realidade, não alguém tentando manipular a realidade de fora. A solução é fazer a transição completa de "eu quero isso" para "eu sou isso", como sua posição operacional básica. Viver como o poder operante significa assumir que você é o autor consciente da sua experiência de vida. Não no sentido de controlar cada detalhe, mas no sentido de escolher conscientemente
qual versão de você mesmo expressar a cada momento. Isso requer um nível de responsabilidade pessoal que pode parecer intimidador inicialmente, mas que é na verdade profundamente libertador. Você nunca mais é vítima de circunstâncias porque você reconhece que é você quem seleciona quais circunstâncias experienciar através dos estados que você ocupa. Seu novo manual de operação da realidade consiste em 3 práticas diárias simples. Primeira, ao acordar, antes de verificar seu telefone ou se envolver com o mundo externo, passe alguns minutos assumindo conscientemente o estado da pessoa que você escolhe ser hoje. Segunda, ao longo do dia, use a técnica dos 10 segundos para manter-se alinhado com essa versão de si mesmo através de micro-escolhas conscientes. Terceira, antes de dormir, revise o dia a partir da perspectiva da pessoa que você está se tornando, reconhecendo evidências de que você está navegando na direção desejada. O resultado final não é apenas ter a vida que você deseja, é reconhecer-se como a consciência criativa que sempre foi capaz de escolher qual vida experienciar. Essa não é uma habilidade que você desenvolve, mas uma capacidade natural que você para de obscurecer com crenças limitantes. Quando você opera consistentemente a partir dessa perspectiva, navegação consciente entre realidades se torna tão natural quanto respirar. Você se torna alguém que não apenas tem uma vida extraordinária, mas que sabe conscientemente como criar e recriar essa experiência infinitamente. Porque você entende que você é tanto o observador quanto o criador de tudo o que experiencia. Se você chegou até aqui, algo já mudou dentro de você. Não é apenas informação que você absorveu, é um despertar para uma capacidade que sempre esteve adormecida, esperando ser reconhecida. Você descobriu que não é um passageiro da vida, suplicando por mudanças a forças externas. Você é o navegador consciente, o poder operante, a própria consciência que seleciona qual realidade experienciar a cada momento. Essa não é uma teoria bonita para acreditar. É sua natureza fundamental como ser consciente, operando em um universo de possibilidades infinitas. Tudo o que você considerava impossível em sua vida existe agora em uma realidade paralela, onde uma versão de você já experiencia isso naturalmente. Aquela versão não é mais inteligente, mais sortuda ou mais merecedora do que você. Ela simplesmente ocupa um estado diferente de consciência, seleciona diferentes possibilidades através da sua atenção e opera a partir da certeza de que é quem escolhe ser. A única diferença entre você agora e essa versão é uma decisão. A decisão de parar de se identificar com suas limitações e começar a se identificar com suas possibilidades. Cada técnica que você aprendeu aqui, desde a navegação consciente entre estados até o reconhecimento dos sinais de mudança de realidade, são apenas lembretes de capacidades que você sempre teve. Você já estava saltando entre realidades trilhões de vezes por segundo. Agora você simplesmente aprendeu a fazer isso conscientemente, intencionalmente, na direção da vida que prefere experienciar. Não há mais nada para aprender, apenas uma nova forma de ser para implementar. O momento de transformação não está no futuro, quando você tiver aplicado tudo perfeitamente. Está agora, no instante em que você decide ocupar o estado da pessoa que já tem a vida que deseja. Está na próxima escolha que você fizer, baseada em quem você escolhe ser, não em quem você tem sido. Está no momento em que você para de tentar se tornar extraordinário e permite que a versão extraordinária de você se expresse através das suas ações ordinárias. Agora eu quero que você faça algo importante. Nos comentários abaixo, escreva: "Eu sou o poder operante da minha realidade." Escreva isso porque declarações conscientes de identidade são atos de seleção de realidade. Quando você afirma publicamente que é o poder operante da sua realidade, você não está apenas dizendo palavras, você está colapsando a função de onda na direção dessa verdade. Você está se comprometendo publicamente com uma nova versão de si mesmo, criando responsabilidade externa que suporta sua transformação interna. Mais importante ainda,
Você está enviando um sinal claro para o universo e para sua própria consciência sobre qual realidade você escolhe habitar daqui em diante. Como disse Neville Goddard, você não acredita no que vê, você vê o que já acredita. A vida extraordinária que você deseja já acredita em você. Agora é sua vez de acreditar nela.